Quando você fala em engenharia de dados, o tipo ou a semântica base do processo a ser implementado, streaming ou batch, vem logo em mente. Qual dos dois eu devo usar? E essa dúvida ou esse dilema vai permanecer por todo o desenho da solução de dados. E ele vai ser influenciado por diversos fatores. E é justamente hoje, nesse vídeo, eu quero te mostrar ou te dar subsídios para te ajudar a escolher qual o tipo de processamento você deve usar conforme a solução que vai ser implementada, ok? Então, primeiramente, vamos entender o que é o batch e o streaming. Claro que eu estou aqui explorando ou ampliando um pouco o conceito de batch que eu vou utilizar para te apresentar esse conceito. E aí vou aproveitando e já vamos começar logo com ele, né? Então eu estou trazendo o batch implementado pelo Spark, que na verdade não é o batch convencional. O batch convencional ele é basicamente composto de 4 elementos. Ele tem a entrada de dados, ele tem o processamento, que é a lógica que você vai aplicar nesses dados. Você tem um orquestrador e você tem a base de destino. Ou seja, o batch ele depende de um processo que o inicie, né? E que o diga quando rodar, quando carregar aqueles dados, né? Para que vão ser entregues para a base de destino. Quando a gente olha para o outro lado aqui, para o streaming, né? Que eu estou trazendo como referência o Flink, você simplesmente tem o processo que inicia a sequência de transformações e ele está conectado diretamente à entrada de dados. Ou seja, ele roda continuamente. Então, a entrada, os sinais gerados ou havendo dado sendo produzido, esse dado vai ser consumido. Então, em linhas gerais, o streaming ele é mais simples, ele é mais objetivo, ou seja, ele opera diretamente naquele fluxo de dados. Ele não possui um inicializador em essência, ele não precisa de um orquestrador, né, dizendo para ele quando rodar, quando não rodar. Não, ele simplesmente roda continuamente. Beleza? Então vamos voltar e explorar um pouquinho mais aqui o batch no estilo Spark. Na verdade, o Spark ele implementa o microbatch. E o que seria o microbatch? Ele é como se fosse um conjunto, aliás, como se fosse não, ele é um conjunto de batches menores que rodam de maneira contínua. É como se ele ficasse o tempo inteiro rodando pequenos batches, né? Então, o Spark ele atua como um orquestrador de batches. É por isso que eu trouxe porque esse conceito ele acaba deixando o Spark semelhante ao processo em streaming. Mas a diferença é que o streaming dele ele não vai ser aplicado de maneira contínua e direta como o Flink opera nos dados, né? Ele é disparado continuamente, tendo o Spark como o orquestrador desses pequenos batches aí que acabam gerando a visão de streaming para a gente. E qual é a vantagem ou a diferença de se usar o streaming ou batch streaming do Spark em detrimento do Flink, né? Aqui já seria o primeiro ponto aí de diferença, né, no processamento de cada tecnologia e do conceito de cada fluxo de informação aqui. Como Spark, devido à maneira com que ele orquestra as execuções desses pequenos batch, ele possibilita que você trabalhe no conceito de continuous application, que é o quê? Cada transformação que você faz, ela é mantida, o estado dela é mantido de maneira independente. Então você consegue escrever para vários destinos de maneira consistente e confiável, implementando a mesma lógica. Você consegue resolver aquele problema das duas escritas, né?
que seria ele? É justamente o fato de você, por exemplo, precisar salvar o dado na tabela de log e, ao mesmo tempo, escrever o relatório com aquela informação ali transformada ou enriquecida, né? Você precisa ter o dado em dois lugares e ter a garantia de que esse dado estará escrito nesses dois lugares, sem uma complexidade muito grande para você ter essa garantia, porque o próprio Spark, na infraestrutura de orquestração, vai fazer isso para você. Beleza? Vamos agora seguir entrando em mais detalhes do que seria o batch. Os usos mais comuns do batch são, por exemplo, para se montar os data warehousing, né? E a produção de relatórios. Marquem isso. Aqui é um ponto bem importante para a gente considerar no momento de se utilizar batch. Outra forma é a integração de dados ou migração, ou o famoso ELT, né? É o Extracting Load and Transfer, né? And Transform, né? Que seria você pegar os dados de uma fonte e entregar num destino, puro e simples. As transformações serão feitas em outro momento, né? E o outro seria aí os treinamentos de machine learning. Você vai separar os conjuntos de dados que vão ser usados para avaliar o modelo, né? Então você fará ali a alimentação, né, do processo do modelo, enfim, de acordo com o algoritmo de treinamento definido. E aí você usa, né, esse processo de carga para basicamente alimentar aí o seu modelo de machine learning. Com principais características, ele demanda um orquestrador, ou seja, todo o processo batch ele vai precisar de uma coordenação. E eu não estou falando da gestão dos vários processos batch que você tem. E aí entra em outro aspecto, né? Como por exemplo aí o Airflow, Dagster, que são ferramentas de orquestração de jobs diferentes. Eu estou falando pura e simplesmente de um job. Ele vai precisar de um orquestrador, como por exemplo o Chrome, para iniciar, ou a sua aplicação, né? Você mesmo define que ele vai ser iniciado, né? Como, por exemplo, se você estiver fazendo uma exploração ali, uma análise de dados num notebook, onde você manda carregar aqueles dados e vai fazer as análises, né? Então, esse orquestrador ele pode ser algo simples como o Chrome ou algo elaborado como um Airflow e um Dagster, né? Ou outras soluções, né? Não restrito a esses dois. Como benefícios, o que a gente tem? Né? É o controle. Ou seja, a gente define de maneira objetiva quando a gente quer que aquele dado rode, né? Que aquele determinado processo rode. Eu quero a cada 2 horas, 1 hora. E qual é o principal benefício desse tipo de execução? É o custo. Você simplesmente não vai ter a sua infraestrutura rodando o tempo inteiro. Não vai necessitar da disponibilidade dela 100% do tempo. Então, você pode, por exemplo, alimentar os seus processos todos à noite. Você carrega esses dados tal, e desliga toda a parte de carga e deixa, por exemplo, só as rotinas de processamento. Então, ou seja, aí, né, já volta lá para a questão arquitetural que eu falei. Batch e streaming, eles vão estar muito ligados à arquitetura. Não é uma questão de obsolescência. Ah, batch não se usa mais, agora é tudo streaming. Não. Cada um deles sempre vai ter o caso, a situação onde ele vai ser mais interessante e a sua arquitetura vai ajudar. E a gente vai ver um pouquinho disso mais à frente. Ok? Então, sobre batch, são esses 3 elementos aí que são interessantes. Então, vamos lá. Streaming, usos. Porra, análise em tempo real, né? Então, vai dizer que você chega numa empresa, poxa, a empresa tem dashboards sendo atualizados de maneira contínua, né? A pessoa, a operação está funcionando
e os dados estão sendo gerados em tempo real ali, você está vendo os números e as decisões, algumas decisões podem ser tomadas ali diretamente. Poxa, eu sei que eu estou atrasado, eu estou adiantado, enfim, eu consigo controlar o ritmo, né? Então, são relatórios mais dinâmicos, são informações, né, mais, digamos, voláteis. É bom marcar esse termo aí. E outra situação, ingestão de dados, ou seja, eu vou fazer a injeção de um volume massivo de dados. Então, o streaming é interessante também para isso. Ali até eu já dei a dica, marca, né, esse ponto também. Como características, né, ele demanda uma arquitetura orientada a evento, né? Ou seja, não dá para você se conectar a uma fonte de dados e querer que essa fonte flua informação para você sem que você tenha uma infraestrutura para a geração dos eventos, né, de maneira contínua. Ah, Adriano, mas eu implemento o CDC, que me conecto a uma base de dados e eu recebo o fluxo de eventos. Sim, mas o banco de dados implementa um serviço de monitoramento contínuo das tabelas e ele produz os eventos de mudança tal quando as mudanças lá ocorrem na tabela. Então, e o outro ponto é, essa não é uma situação, digamos assim, real em termos da geração de evento, ou seja, as aplicações, elas não estão, você não, esse evento que você está recebendo, ele é um evento de certa maneira artificial, porque a aplicação que gerou aquela mudança, na verdade, ela não publicou, ela não está orientada a evento, e o que você está recebendo é um log de transações como evento. É diferente, né? E seria aí a implementação do Outbox Pattern, né? Que a gente transforma. E esse cenário ele é bem interessante para auditoria ou para replicação, né? De maneira constante de base de dados, né? Então tá. E aí, como outra característica, né? E eu já citei, ele é mais caro, porque ele roda de maneira contínua. Streaming, ele pega o agora. No batch, você consegue pegar o histórico, você consegue rodar novamente. No streaming, não. Você está o tempo inteiro olhando para a fonte primária de informação. E com isso, digamos, a sua infraestrutura ela precisa ter uma semântica de entrega muito mais confiável, porque você não vai poder reprocessar. É claro que a infraestrutura ela pode receber, aí é um ponto importante. Você precisa receber esse evento para eventualmente poder reprocessá-lo. Se você não recebeu, você perdeu. Batch, eu sempre vou na fonte primária e pego o que eu preciso, né? Então, essa é uma característica bem importante que você deve considerar no momento de querer usar o streaming. Benefícios. Poxa, baixa latência. Você tem dados sendo processados de maneira contínua, onde você pode agregar, você pode fazer consulta e mostrar aqueles dados ali na hora. Então, logo eles estão chegando. E ele não precisa de orquestração. Ele está rodando o tempo inteiro. Ele pega o dado e mostra o dado, né? Pega o dado, enriquece o dado e mostra o dado. Ou seja, você tem aí uma flexibilidade. Você pode rotear a informação, né? Então, é mais dinâmico. Com o streaming, a sua empresa fica mais ágil. E aí é outro ponto importante que você pode usar para considerar. A minha empresa está pronta para trabalhar com evento? Que áreas eu precisaria ou eventos poderiam me beneficiar, né? Então, onde eu posso usar o streaming? Ok? Então tá. E aí, conhecemos batch, conhecemos streaming. E aí, como escolher? Esse é um ponto bem importante, porque ambos são relevantes atualmente, independente da arquitetura de armazenamento de dados que você estiver usando. Ah, eu estou usando Data Lake, eu estou usando Data Warehouse, eu estou usando Lake House. Então, vamos olhar um pouquinho porque isso é relevante. Eu estou falando da arquitetura
Justamente porque quando a gente trabalha com engenharia de dados, a gente foca nessa área mais cinza aqui. Essa área cinza, o dado evolui de maneira contínua. Na área azul, o dado se movimenta de maneira contínua. Por que o dado se movimenta de maneira contínua na área azul? Porque ele está passando de sistema em sistema, podem ter várias integrações operacionais ali, está indo para o financeiro, está indo para a logística. Cada sistema vai sendo alimentado. Quando a gente vem para o lado analítico, para o lado da engenharia de dados, o dado chega e ele vai para repositórios específicos, e aí é o ponto, né? Então, como é que a gente escolhe streaming ou batch, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma fonte, um banco de dados, uma fonte externa, eu tenho aqui um barramento de mensageria. Então, é o primeiro ponto de decisão que você pode avaliar. Poxa, eu estou recebendo dados de uma plataforma de streaming ou de uma base de dados? Se eu estou recebendo esses dados de uma plataforma de streaming, eu posso também implementar um pipeline de streaming para receber esses dados e alimentar o meu data lake, né, ou o meu lakehouse com esse streaming de dados, né? Ou seja, eu vou pensar em cada perna e implementar o pipeline dentro daquele objetivo específico que eu quero atender. E aí a segunda pergunta, em relação à plataforma de streaming. Eu preciso desses dados agora? Eu preciso desses dados no menor espaço de tempo possível? Ou eu preciso desses dados em intervalos regulares? Se eu preciso desses dados em intervalos regulares, e eu estou usando uma plataforma como Spark, por exemplo, eu posso implementar o batch e definir para ele rodar de hora em hora, ou dias em dias, ou semana, ou mês. Eu defino como o batch vai consumir os eventos do streaming. Se eu preciso desses dados agora, então eu implemento o streaming e eu recebo esse fluxo de maneira contínua e eu mantenho o meu batch rodando o tempo inteiro. Eu mantenho meu job rodando 100% do tempo. Ok? Então, avalie a cada etapa da sua arquitetura da solução de dados. Ok? A frequência ou o tempo ou a janela de disponibilidade de dado vai ser de suma importância para você definir se você quer streaming ou se você quer batch. Terceiro ponto, base de dados. A minha fonte é um banco de dados e esse banco de dados ele não tem suporte à publicação de eventos. Eu posso implementar? Posso, mas olha o custo. Eu vou implementar o meu CDC, que vai monitorar a tabela e tal. Olha o custo. Será que vale a pena? Eu preciso disponibilizar esses dados. Lembrando que nós, como engenheiros de dados, o objetivo ou o nosso trabalho começa quando o dado é disponibilizado no Data Lake, Data Warehouse ou Lakehouse. A disponibilização começa o trabalho, ela não termina. Esse é um ponto muito importante que você deve considerar, né? Então, se eu estou olhando para uma base de dados que não tem suporte a evento e eu não tenho nenhuma urgência do ponto de vista de informação, né, eu vou seguir com batch, onde eu posso controlar a frequência e o tempo de consumo dos recursos para a execução desse job. Okay? E mais uma vez, eu vou olhar para a etapa inicial de coleta e entrega, né? Daí para frente, a gente vai olhando especificamente o que a gente vai fazer com esses dados. Mas aí eu vou deixar essa etapa para outro vídeo, né? Porque basicamente a gente vai seguir decidindo de acordo
com o tipo de aplicação, só que agora a gente tem um grande diferencial. No momento que a gente colocou esses dados no nosso Delta Lake, o que vai influenciar a maneira como a gente vai consumir vai ser a tecnologia e o formato de tabela que a gente está usando. Por exemplo, um RUD, um Iceberg, ou um Delta Lake, ou um Parquet, ou CSV, ou JSON, né? Seja lá o arquivo, o formato de arquivo que você utiliza. Beleza? Mas esse assunto eu vou aprofundar em outro vídeo. Recapitulando, então, hoje eu falei sobre batch streaming, a diferença. Batch precisa de um orquestrador, você tem maior controle, você consegue executar processamentos de grande volume de dados, mas em janelas específicas. Streaming, por outro lado, ele é mais dinâmico, ele processa o dado e disponibiliza numa janela muito curta, num intervalo muito curto de tempo, mas ele vai rodar 100% do tempo, não precisa de orquestrador, né? E como pontos assim que você não pode esquecer, né, é que para você escolher o mais adequado para a solução de dados que você estiver implementando, é você olhar para o tempo que você precisa daquela informação, né? Qual é o intervalo, qual é a regularidade, eu preciso para agora, né? Ou eu posso esperar, né? Se eu posso esperar, qual é a frequência e as tecnologias que estão disponibilizando esses dados para mim, que elas vão influenciar na maneira com que você vai poder consumir essas informações. E o terceiro ponto é que você precisa focar pura e simplesmente na etapa objetiva que você vai estar executando, ou seja, eu vou coletar esse dado, né? Apenas. Eu não preciso me preocupar com as etapas posteriores a essa perna nesse primeiro momento, né? Então, eu posso escolher de acordo com a perna ali, né? Ou a parte do processo da solução, né? Que aí eu delimito o escopo de solução e com isso eu consigo especializar, né, cada pedaço, mas ao mesmo tempo sem aprofundar demais nos detalhes técnicos ou na complexidade da solução a ser desenvolvida. Ok? Bom, eu vou ficando por aqui e toda semana eu vou trazer aí novos vídeos te ajudando a tomar decisões em cima de escolhas de tecnologias e como implementar pipelines de engenharia de dados escaláveis. Ok? Valeu, gente, e até a próxima.